Boa noite, pessoal. Hoje, então, a live é sobre como conquistar a confiança dos pais sendo recém-formada. Deixa eu deixar aqui fixo o comentário. Já vi que tem a Bia é estudante. Boa noite, pessoal. Então, quem já começou, comecei 5 minutinhos atrasada, desculpa, eu tava aqui testando meu áudio. Ô Bia, você que tá aí, meu áudio tá bom? A Bea Bastos, ou alguém pode falar se meu áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Tá, acho que estão me ouvindo, né? Oi! Estão me ouvindo bem? Posso começar? Ótimo! Então tá bom. Então tá, gente. Hoje eu convidei vocês aqui pra gente falar um pouquinho sobre como conquistar a confiança dos pais, mesmo sendo recém-formada ou sendo já formada há muito tempo, mas não estando não atuando na área da nutrição materno-infantil e precisando pegar essa confiança, né? Bom, confiança é um problema muito grande nosso, né? De estudante, de recém-formada. Se alguém quiser falar aqui para vocês, falar aqui para mim se vocês estão já atendendo, se não estão, como é que tá essa situação aí para vocês, tá? Mas eu vou contar um pouco da minha história. Como que eu me formei e já tinha pacientes me esperando e eu fui com garra, com coragem, fui atender e dei o melhor de mim. Oi, Jaque, tudo bem? Te amo, amiga. Então, assim, para quem não sabe, eu me formei fazem 3 anos, 13. Faz 3 anos, em dezembro vai fazer 3 anos. Né? Mas nesses 3 anos eu já atendi muita gente mesmo. Então, assim, a gente é recém-formada, mas a gente pode carregar uma bagagem enorme. E mesmo que eu não tenha atendido só esses 3 anos, mas que eu tenha atendido, por exemplo, assim que eu me formei, a gente pode trazer muita bagagem da faculdade. Tem alguma estudante de nutrição aqui ou todas que estão aqui são formadas? Porque isso é importante para mim, para eu saber o que eu falo aqui, tá bom? Se vocês quiserem falar. Mas para quem não sabe, eu não sabia que eu queria nutrição infantil na faculdade. Eu queria nutrição esportiva, pasmem. Então eu cheguei aí no Arnold Classic, que é um evento nacional de nutrição esportiva. Eu viajava para esses congressos, então eu estava focada em nutrição esportiva. Mas assim, quando eu foco, né? Então comprei livro do Rodolfo Pérez, segui esses nutricionistas esportivos, ia pra academia todo dia. E aí, num desses congressos, uma colega minha que estava comigo, nesse congresso, pegou um livro que eu falei, olha só que livro legal. E esse livro era sobre nutrição infantil, né? Depois eu posto aqui pra vocês, mas o título é Mães Saudáveis Têm Filhos Saudáveis. Esse livro é muito bom, é da Denise Carreiro, se eu não me engano, esse é o sobrenome dela. E aí eu peguei aquele livro na minha mão, querendo nutrição esportiva. E quando eu peguei aquele livro, eu pensei assim, isso até que me chama a atenção. E a minha colega que estava do meu lado falou o seguinte, Deia, esse livro é a tua cara. Então, Andressa, você que foi minha colega de nutrição, você foi fundamental para eu ter escolhido a área infantil, porque a partir dali eu pensei realmente, nutrição infantil era muito mais a minha cara do que nutrição esportiva. E a partir dali eu pensei, gente, eu não sei nada de nutrição infantil, eu estava até agora estudando nutrição esportiva. Sei bulhufas, o que eu vou fazer, onde é que eu vou procurar?
né? Eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia lidar com uma criança, eu não sabia pegar um bebê no colo, eu não sabia como lidar com uma mãe, com um pai. E então eu fui atrás, porque eu descobri que aquela era a área que talvez eu ia gostar, né? A gente não pode ter certeza também de tudo. Eu sei que muitas pessoas que me seguem acreditam que querem a nutrição materno-infantil, mas a gente tem que ir atrás de prática para saber se realmente aquilo é pra gente, né? Muitas vezes a gente tá na frente da criança e descobre que a criança não é pra gente, né? Ou a gente tá na frente da criança e descobre que criança é tudo que a gente sempre quis. Então, fui atrás de prática, ainda na faculdade. Então, se tem estudante aqui, a Bea falou que é estudante, procurem prática, porque a teoria é muito importante mesmo. Eu já vou falar para vocês os cursos que eu fiz, os livros que eu li, mas a prática é sensacional, porque é na prática que a gente consegue ter o tato, que a gente consegue ter empatia com as pessoas que a gente atende, que a gente consegue se colocar no lugar das pessoas. Então, um dos primeiros projetos que eu fui participar foi um projeto que era em escolas. Então, foi o meu primeiro contato com as crianças. Eu estava no meio da faculdade. Era um projeto super simples, a gente não precisava saber muito sobre nutrição, né? E a gente não sabia, porque a gente estava na metade da faculdade. Mas o que a gente fazia? A gente ia nas escolas, fazia palestras sobre alimentação infantil, alimentação saudável e tudo mais, coisa bem básica. E depois a gente pesava a criança, media a criança e fazia um levantamento antropométrico de todas as crianças, fazia um questionário alimentar dessas crianças e selecionava aquelas que a gente achava que era importantíssimo o nosso acompanhamento semanal, quinzenal ou mensal. E esse projeto não era só de nutricionistas. Desculpa, gente. Esse projeto era de estudante de medicina, estudante de educação física, de odonto, de enfermagem, de nutrição, né? Ele era multidisciplinar. Então, todo mundo da saúde podia estar ali influenciando na alimentação de uma criança, que é o básico, né? O basicão mesmo. Desde estimular a beber mais água, comer mais frutas. E aí, esse foi o meu primeiro tato com crianças. E uma criança que marcou muito na minha história foi uma que chegou para mim e perguntou o seguinte, num desses acompanhamentos que a gente fazia, estimulando a alimentação saudável, né? A gente chegava nas escolas, chamava as criancinhas que a gente tinha selecionado e começava a fazer desafios com a criança. E isso eu faço até hoje nas minhas consultas, muito mais do que um plano alimentar. Eu faço desafios combinados e isso estimula muito mais uma criança do que falar para a criança que ela pode ou não pode comer. E uma dessas crianças chegou para mim e perguntou assim: Deia, eu posso tomar todinho? Gente, a criança tinha 7 anos. Quem sou eu para dizer para uma criança se ela pode ou não tomar uma coisa que para ela assim é muito gostoso, né? E isso mexeu muito comigo, porque por que essa criança gosta de todinho? O que fez essa criança gostar de todinho? Porque nutricionalmente essa bebida não é saudável, né? É rica em açúcar e tudo mais, não agrega nutrientes para a criança, não colabora com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. Mas ela gostava de todinho, então para ela o que importa? Se ajuda ou não a ela crescer, a ficar inteligente, a cuidar dos órgãos dela, a nutrir as células, ela tá nem aí, né? Ela quer comer o que é gostoso. E aí eu descobri com a prática que eu precisava focar antes da criança, né? Então participei por um ano desse projeto, acompanhando as crianças. Então a gente fazia desafios da criança tomar mais água, desafios da criança aumentar o consumo de frutas. Então a gente focava numa coisa só por encontro e eu faço muito isso até hoje em consulta. Ao invés de focar em tanta coisa, que se a criança não come fruta, se a criança não bebe água, se a criança não faz atividade física, se a criança não come salada, se a criança come rápido, come vendo TV,
Gente, é muita coisa pra gente resolver numa consulta só. Então eu sempre falo isso pros pais. Olha, pais, eu vou focar em uma coisa só hoje. E se vocês estão satisfeitos ou não, não posso fazer nada porque eu também não faço milagres. A gente vai focar numa coisa só. Então vocês querem focar no que hoje? Na fruta? Tudo bem, então vamos lá. Aí eu faço as atividades focadas em frutas, no consumo de frutas. E aí a gente usa o lúdico. É o projeto da professora Carla, é isso mesmo, Letícia. Que legal, tu participou desse projeto também? Esse projeto é muito, muito incrível. Se tu participou, tu vai ver depois na prática que realmente funciona muito, ajuda muito. E aí eu percebi que precisava estudar antes de chegar na criança, porque a criança já estava com os hábitos instalados. Que legal, Letícia! Show de bola! Então tu já tens muita experiência, muita bagagem para quando tu te formares. E aí eu percebi que eu precisava vir antes da criança e fui estudar o quê? Introdução alimentar, né? Porque eu percebi que a gente precisa também influenciar na criação de hábitos desde o início. Então, introdução alimentar, eu achava que era destino, tá? Que aquela propaganda no meu Facebook tinha sido destino, que ela tinha aparecido ali pra mim, porque eu tinha que estudar sobre BLW, né? O curso da Aline Padovani, sensacional, indico sempre sobre BLW, sobre autonomia do bebê. Então eu fiz o primeiro curso dela, ela já tem esse curso, não sei há quantos anos, enfim, mas eu fiz faz uns 5 anos. Eu não tinha dinheiro na época, o curso custava R$ 300, hoje deve estar até um pouquinho mais caro, né? Mas eu pedi dinheiro pro meu pai para pagar esse curso. O meu pai pagou para mim, né? Nem todo mundo tem esse patrocínio, mas no estágio a gente sempre tem a opção de fazer estágio na faculdade, de fazer uma renda extra de algum jeito, enfim, arranja dinheiro para comprar os cursos porque é fundamental. Mas claro, tem muita coisa gratuita também na internet antes da gente investir nisso, tá? É só porque os cursos, eles estão totalmente organizados. Então a gente consegue seguir uma sequência lógica, né? E se a gente for estudar pela internet, pelo que tem na internet, a gente fica meio perdido, porque é um PDF aqui, um Word ali, um vídeo aqui, aí a gente não sabe por onde começar. Então eu sempre fui fã de comprar cursos de profissionais que eu confiava. Não conhecia a Aline Padovani, mas eu vi a propaganda, vi que tinha um bebê na capa, vi que ia falar de alimentação de bebê e eu comprei. E aí, assim que eu fiz o curso de BLW, eu tenho essa mania, gente, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, eu ainda tô descobrindo isso com a minha psicóloga, mas eu tenho a mania de ver um curso, rever e rever de novo. Então eu não sossego enquanto eu não aprender tudo que tem naquele curso. Inclusive eu fiz isso com a minha pós-graduação, eu revi tudo que eu aprendi. E isso é uma autocobrança que eu tenho comigo, mas ao mesmo tempo eu sei que isso também me traz confiança, porque se eu vejo uma vez eu não tô confiante daquilo que eu vi. Aí eu vou lá e revejo de novo. Não sei se alguém que tá aqui é assim, se cobra muito também, acho que a gente tem que achar um equilíbrio, eu tô também tentando achar esse equilíbrio. Enfim, daí eu fiz esse curso e por milagre, por destino, por sorte, a minha cunhada ficou grávida de... A Jaque também é assim, eu sei, Jaque. Você se cobra bastante, né? Mas você é uma excelente profissional. A minha cunhada ficou grávida. E aí eu já estava estudando gestação, mas eu não estava segura para orientar a minha cunhada na gestação, então eu nem me intrometi muito. Mas quando a Estelinha nasceu, minha sobrinha, minha primeira paciente, minha ratinha de laboratório, eu já tinha prática em aleitamento materno, que eu já vou falar para vocês, e em introdução alimentar. Então, prática não, conhecimento, eu fui aplicar a prática nela. Então, por mais que vocês não tenham um parente próximo que vocês possam oferecer o serviço de vocês não, o conhecimento de vocês para vocês aprenderem também, né? Vocês podem procurar
uma amiga de vocês que vai ganhar um bebê, uma amiga de uma amiga. Não como para atuar como nutricionista, porque isso nem é correto, tá? Mas para acompanhar, para ir vendo como vai sendo a evolução da introdução alimentar. Se ela tem alguma dúvida, vocês podem orientar através do guia alimentar para crianças menores de 2 anos, porque isso qualquer um pode ter acesso. Então, tu só pode facilitar essa informação para a mãe, né? Esse novo guia que saiu ano passado. E com isso você vai ganhando prática, vai ganhando experiência e confiança no que você está falando. Porque o que você está falando, você está vendo na prática que funciona, né? E eu lembro que nesse curso eu aprendi sobre engasgo, né? Sobre o reflexo de Gag que protegia o bebê contra o engasgo. Então eu sabia que quando o bebê engolisse uma coisa maior, ele poderia fazer assim, para o alimento sair. Então essa teoria para mim tava linda. Eu vi o vídeo da Aline Padovani, que é fonoaudióloga, de 1h e 30 minutos, explicando só sobre isso. E eu vi, revi esse vídeo. Então a teoria tava assim, ó, na minha cabeça. Mas quando eu vi a minha sobrinha fazendo esse reflexo, e a família toda ficando desesperada, André, olha o que você fez com ela, que ela vai engasgar. Até eu fiquei insegura, né? Mas depois, logo ela soltou aquele alimento que ela tinha engolido com um tamanho maior e funcionou super bem. Ela voltou a comer e a introdução alimentar dela foi sucesso. E eu mostro elas aqui até hoje, né? Porque depois eu ganhei uma segunda sobrinha e foi uma segunda experiência. E até hoje elas comem de tudo, todas as frutinhas, todas as verduras, enfim. Então isso pra mim me trouxe muita confiança para eu me formar e atender bebês, porque eu já tinha tido prática com 2 bebezinhos antes. E aí, como eu te falei, como eu já falei para vocês, se vocês não têm bebês próximos, como eu tive, procure algum bebezinho, não para vocês serem nutricionistas, mas para vocês acompanharem a evolução desse bebê e levar o conhecimento do guia para menores de 2 anos para essa mãe, porque muitas vezes ela pode nem querer procurar nutricionista, ela pode nem saber que esse guia alimentar existe e você pode fazer uma mudança muito grande, né? Uma diferença na vida dela. Eu sempre falo que o foco não é ganhar dinheiro. Claro, a gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver, todo mundo quer ter uma vida confortável, todo mundo quer colher os frutos que planta, né? Mas o foco é sempre ajudar uma mãe, um pai, uma família. E essa criança, né? Essa criança ter e construir uma relação saudável, uma relação tranquila, uma relação feliz com os alimentos. E aí, eu percebi que eu já sabia entre aspas, né? Mas tinha já experiência com crianças, já tinha experiência com bebês, me faltava experiência com aleitamento materno. Ah, você tem 2 filhos em casa, né? Prática em casa, e aí com certeza eu tenho noção que quando eu tiver filhos, a minha orientação e a minha prática também vai mudar muito, né? Porque daí eu vou ser uma mulher no mercado de trabalho, né? Que a maioria das mães são, e vou ter filhos, então vai ser diferente, porque as minhas sobrinhas moraram comigo, eu troquei fralda, eu dava banho, muitas vezes de madrugada eu acordava junto, por causa do choro, né? Então, mas mesmo assim não eram minhas filhas, né? Eram filhas da minha cunhada e eu ainda era estudante. Eu não era trabalhadora, né? Que não tinha opção de faltar ou não, que tinha que trabalhar, que tinha que ajudar a sustentar a casa e cuidar dos filhos e fazer comida pro filho e fazer a comida ideal. Então eu sei que quando eu for mãe, as condutas também vão mudar. As condutas não, né? Mas o meu olhar perante essa mãe e esse pai, com certeza sim. Quem sabe daqui uns 2 anos, 3 anos, vamos ver. Ai, que legal! O curso de consultoria em aleitamento materno é muito show. Então, vou falar para vocês sobre a minha prática de aleitamento, né? Já tinha experiência com crianças, com bebês. E aí, eu fui procurar prática com a amamentação, né? Porque eu fui de trás para frente, né? Então, eu percebi que o melhor alimento, o primeiro alimento do bebê, antes de iniciar a introdução alimentar, era o leite materno.
leite materno e os substitutos, né? As fórmulas, porque muitas mães não conseguem amamentar. Então, eu vou falar as formas que eu estudei, tanto o aleitamento materno quanto as fórmulas. Então, aleitamento materno, eu participei de estágio no HU, na Central do Aleitamento Materno, por 1 ano. Nossa, eu amei esse estágio, eu me dediquei cada segundo que eu estava lá. Então, a gente orientava as puérperas, ainda na maternidade, para tirar leite em excesso, para ordenha manual, para colocar o bebê para mamar, para fazer a técnica de translactação. Então, assim, cursos, consultorias de aleitamento materno é muito bom, é muito importante, mas a prática é outro mundo mesmo. Então, oriento vocês também, se vocês não tiverem a oportunidade de trabalhar em um hospital, façam o curso, estudem, procurem PDFs do Ministério da Saúde relacionados ao aleitamento materno, façam cursos que ensinem sobre a prática do aleitamento materno, mas também, se vocês souberem de uma mãe que esteja precisando, ofereçam a sua ajuda desde que falem para ela, olha, eu não tenho prática, mas eu quero tentar te ajudar, né? Ou indiquem profissionais com mais prática, talvez seja até mais o ideal, né? Porque é um momento muito delicado da mãe. Então, indiquem para essa mãe um profissional mais experiente, mas esteja ali do lado para aprender, né? Então, veja o que esse profissional vai fazer com essa mãe que você sabe que está com dificuldade. Então, se você viu que ela estava sentindo dor, o que o profissional que estava ali do lado dela orientou? O que ele mandou passar no peito para ajudar na cicatrização, o que ele fez, como foi a posição que ele ensinou para a mãe, mas também não levem tudo a risco que aquele profissional indica, né? Veja, aprenda, observe todo aquele momento e depois vai nos materiais do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, para verificar se tudo que foi feito foi realmente o recomendado, realmente o correto. Então, assim, a gente vai pegando prática. Também oriento vocês a procurarem consultoras de amamentação e se oferecerem para acompanhar essas consultoras, né? Então, se vocês moram pertinho de mim, agora no coronavírus, não tenho condições de oferecer esse tipo de ajuda, mas quando tudo isso melhorar, vocês podem mandar mensagem para mim. E quando eu lembrar, porque nem sempre eu lembro, porque assim, consultoria de amamentação é assim, chamou, você sai correndo porque tu sabe que a mãe tá passando trabalho, né? Mas quando eu lembrar, eu aviso quem quiser me acompanhar e a pessoa pode me acompanhar e pode aprender comigo, porque tem espaço para todo mundo, né? Então, prática em aleitamento materno é fundamental. E as nutris que são mães também ganharam muita prática com aleitamento materno, né? Então, isso conta muito na hora de uma conduta, na hora de uma orientação para uma mãe, tá bom? E se vocês não têm prática, vocês podem ir fazendo questionamentos às mães que já amamentaram. Como é que foi a amamentação para vocês? Porque o que os livros dizem é lindo, né? Mas e a prática? Perguntem para a mãe que está do teu lado, para uma amiga, para uma tia, para tua mãe que te amamentou, né? Mas a gente sabe que no passado as orientações eram diferentes, então a gente tem que também ter esse filtro, né? Mas seria legal procurar uma mãe da atualidade, que teve um contato com uma consultora ou na maternidade, como é que foi, quais foram as dificuldades dela, que orientações ela recebeu, se ajudou, se não ajudou, o que ela indicaria para uma próxima mãe que vai amamentar. Tudo isso é você aprender com as mães. Então, tá vendo? Olha só como o mundo é louco, né? A gente tá lá na faculdade, estudando, se achando a tal, né? Porque somos graduandas em nutrição, mas a gente tem que ir pro mundão para aprender com quem tá na prática. E infelizmente é assim, infelizmente não, acho que felizmente, né? Porque isso nos torna pessoas humildes, sabendo que a gente não sabe tudo, a gente nunca vai saber, e a gente está sempre pronta e aberta para aprender. Na prática as coisas mudam, né, já que exatamente.
Então, busquem a prática de algum jeito, tá? Então, falei de aleitamento materno, como eu aprendi em relação ao aleitamento materno. E gestação, né? Recentemente eu publiquei aqui que eu não acompanharia mais gestantes, mas até então, até mês passado, eu acompanhei bastante gestantes. E vou aqui falar para vocês também como eu fui atrás de conhecimento em relação à gestação. Quando eu estava no aleitamento materno, na Central de Incentivo ao Aleitamento Materno no HU, a nutricionista que acompanhava gestantes de alto risco estava ali do meu lado o tempo todo. Então eu tenho certeza que muitos estudantes de nutrição que quiseram seguir nessa área passaram por esse mesmo lugar e não aproveitaram a oportunidade que eu aproveitei de chamar a nutricionista ali e falar: olha, posso te acompanhar nas tuas consultas? E foi isso que eu fiz. Então eu acordava mais cedo, eu estudei na UFSC e sempre morei em Palhoça, então eu pegava 3 ônibus. Eu acordava às 5 da manhã, sendo que eu podia ter acordado umas 6h30, 7 horas, né? Para poder acompanhar essa nutricionista no acompanhamento de gestantes de alto risco, com diabetes, com pressão muito elevada, com obesidade. Então, olha só que rico essa experiência para mim. Por isso que quando eu me formei, eu estava bastante segura de muita coisa, porque eu fucei, eu cavei onde eu podia ganhar experiência. Então, eu acompanhei essa Nutri. Eu participei de grupo de gestantes na Lagoa da Conceição. Gente, eu não me lembro o nome do grupo, mas eu vou tentar lembrar. Mama Flora é o nome do grupo. Ele era um grupo organizado por estudantes de medicina da UFSC. Então acontecia a cada 15 dias e esse grupo muito rico. Então eu saía da faculdade, pegava o ônibus bem linda e ia até a Lagoa da Conceição para aprender com quem? Com quem não estava na faculdade, aprender na prática, com as mães. Então lá eu aprendi muito sobre parto, que é algo muito importante para quem quer trabalhar com gestação, que a gente não aprende na faculdade de nutrição. Aprendi muito sobre amamentação também, sobre o uso do sling, que é aquele carregador de bebês, baby wearing, né? Então, aprendi coisas que envolvem a maternidade, mas que não tem nada a ver com nutrição, mas que tem tudo a ver ao mesmo tempo. Então, aprendi muito com essas mães, com essas famílias, né? Com os casais grávidos. Eu tenho um forte erro em sempre falar mães, 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 mas são os casais, tá? É a mãe e o pai e o bebê. É a família. Aprendi muito com as famílias. Então, gestação foi isso, assim. E muitos cursos e congressos relacionados a isso, tá? A gestação. Mas é um tema bem complicado. Até uma estudante veio perguntar para mim o que gestante podia comer ou não. E eu falei o seguinte: olha, gestante é um público bem importante de se cuidar, né? E por mais que a gente busque experiência e tudo mais, uma pós-graduação é o que realmente embasa a gente para atender uma gestante. Então, não que a gente não possa atender, porque eu considero que uma gestante sem orientação nenhuma ganha muito mais tendo uma orientação de uma nutricionista recém-formada que sabe orientar uma alimentação saudável, que sabe mudar os hábitos, né? Mas muitas vezes um bebê pode não crescer por falta de um nutriente que você não sabia que esse nutriente era tão importante. E então eu oriento vocês que estão saindo da faculdade, querendo atender o público materno e infantil, que se esperem um pouquinho para atender gestantes, né? Ou não atendam gestantes de alto risco, aquelas gestantes que o bebê está crescendo, está se desenvolvendo, está ganhando peso normalmente. Eu acho super tranquilo vocês atenderem sim. Mas as gestantes de alto risco encaminhem para um profissional que tenha maior capacidade, né? E não tem problema nenhum nisso. Eu fiz muito isso e faço até hoje, de encaminhar pacientes que eu acredito que eu não vou ter capacidade para dar o melhor para aquele paciente, né?
Porque o valor que ele vai estar desembolsando para você naquela consulta, ele poderia estar desembolsando para uma outra nutricionista que tem um pouquinho mais de experiência que você, e que ela pode ajudar naquele caso que é muito específico. Por exemplo, um problema renal, uma criança com uma hepatopatia, né, uma doença no fígado, uma criança que tem diabetes tipo 1, são questões que a gente precisa saber com detalhes. Uma criança com alergia alimentar severa, né, grave. Então, a gente não precisa pegar tudo. A gente não precisa se cobrar tanto de querer saber tudo. Exatamente, isso é humildade. Então, a gente pode, com tranquilidade, falar para essa pessoa que veio te procurar e falar: agradeço muito a tua procura por mim, agradeço de verdade, mas eu no momento acredito que seja melhor você estar em acompanhamento com tal nutricionista. E aí você foi humano o suficiente para ir atrás ainda de uma nutricionista ou de um profissional que vai saber ajudar mais do que você. E eu fiz muito isso e faço até hoje. Então eu acho que isso é humildade, isso é tranquilo de se fazer, não tem problema nenhum. Sendo que a maioria dos casos que nos procuram são casos simples, são casos que a gente pode atender e pode ajudar tranquilamente. Mas quando aparecer um caso mais complicado, encaminhe para quem você sabe que tem maior capacidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antes de ontem eu encaminhei uma mamãe que estava fazendo desmame. E ela estava com muita dificuldade de desmamar o bebê, já não estava sendo muito tranquilo para ela, estava até sendo insuportável. E o que eu tenho de prática com aleitamento materno é no início da amamentação, né? Porque eu aprendi na maternidade, eu não tenho prática com desmame. Então, eu humildemente falei para ela: olha, eu não tenho prática com desmame, mas eu tenho uma profissional aqui para ti que eu posso te indicar e que vai te ajudar muito. E eu quero que esse momento seja prazeroso para você, que seja bom, que não cause traumas em você, nem na tua filha. Então, tá aqui o número da pessoa. Sendo que antes disso eu já tinha conversado com essa consultora em aleitamento materno, explicado o caso, perguntado se ela poderia ajudar mais do que eu. Ela falado que sim, poderia encaminhar. Então, assim, concorrente minha, mas e aí? Tô nem aí. O que importa é que essa pessoa seja ajudada, tá? E aí, o que mais que eu queria falar pra vocês? Então, eu falei muito sobre a prática. Foi isso que me fez sair confiante, sair querendo atender, tranquila e tudo mais. O que me ajudou muito também em relação às consultas é que eu perguntava sempre antes o objetivo da consulta. Então, a pessoa entrava em contato comigo, falando que queria marcar uma consulta comigo, e eu perguntava qual era o objetivo da pessoa. Aí a pessoa falava, diabetes tipo 1. Tudo bem, eu já tinha feito um curso, né? No meu caso isso aconteceu, eu já tinha feito um curso que me embasou demais, foi um curso de um final de semana inteiro, passo a passo de como contar os carboidratos, todos os materiais necessários. Eu já tinha visto, revisto e revisto o curso, mas eu falei assim para ela: olha, eu só tenho agenda para daqui 2 semanas. Mas mentira, eu tinha para amanhã, né? Que eu era recém-formada, eu não tava bombando assim na minha agenda também, né? Aí o que eu fiz nessas 2 semanas? Estudei muito, e atendi essa criança. Eu tenho certeza que dei o melhor de mim e ajudei essa criança, mas porque eu soube que eu estava sendo capaz, porque eu tinha como me orientar, eu tinha como me embasar, eu tinha material para dar para essa mãe, eu tinha como ajudá-la. Então, é uma dica que eu também dou para vocês. Estão inseguras para atender? Marquem a consulta de vocês para daqui 2, 3 semanas e estudem o caso daquela criança, né? A Fran, oi Fran, tudo bem? Ó, outra Nutri que falou que já fez isso, exatamente. A gente pode se dar um tempo para estudar e se aprofundar naquele paciente, né? E aos poucos a gente não vai mais precisar fazer isso, porque sempre a gente vai
Se a gente atender um paciente com diabetes tipo 1, uma criancinha com diabetes tipo 1, daqui a pouco que aparecer a outra, a gente já vai saber como orientar, a gente já vai ter os materiais prontos e a gente vai aceitando os pacientes aos poucos. Daqui a pouco a gente não precisa nem perguntar o objetivo, porque a gente se sente segura para muitos casos, né? Então, fiz muito isso, gente, e falo e indico para vocês fazerem também, tá bom? O que mais que eu fiz que me fez ganhar, então, a confiança dos pais, que até agora foi eu ganhar a confiança em mim. Então, foi prática, foi estudar, foi me dedicar, foi me dar tempo para estudar para cada caso. Isso me fez ficar confiante nos atendimentos. Mas o que me fez ganhar confiança dos pais? Me perguntaram na caixinha de perguntas, né? Se eu fiz o meu Insta antes de me formar. Então, assim, minha primeira publicação aqui nesse Instagram, se vocês forem ver, foi no ano de 2016. Em agosto, 13 de agosto de 2016, foi quando nasceu o meu Insta. E eu me formei em dezembro de 2017. Então, se vocês forem ver, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, foram 1 ano e 4 meses me divulgando, mostrando o que eu estava estudando, mostrando que eu estava interessada na área, que eu ia me formar, ia me especializar nisso. Então, eu comecei a ficar conhecida muito antes de me formar. E não conhecida como Andréia, que vai se formar em nutrição. Conhecida como Andréia, né, sem o I, que vai se formar em nutrição e que vai atender bebês, crianças, vai ajudar na amamentação. Então, tudo isso eu já estava mostrando para o mundo. E tem uma questão que acontece com muitas estudantes, nutris, recém-formadas e até nutris formadas de muito tempo, que é ter vergonha das câmeras. Eu sei que o meu signo me ajuda muito, que eu sou leonina. Então, assim, eu adoro aparecer, tô nem aí pro que acham de mim, o que não acham. Oi, Júlia! A Júlia é uma nutricionista exemplar. Gosto muito do trabalho dela, trabalha com emagrecimento. Um monte de gente deu oi pra mim. A Fê, que é a pessoa maravilhosa que cuida do meu marketing. Deixa eu ver quem mais deu oi pra mim. A Carol, uma nutri maravilhosa de Santa Amaro. Então tá. E aí eu me formei e as pessoas já sabiam que eu ia atender. Eu lembro que na minha formatura chegou uma menina pra mim e falou o seguinte: Odeia, eu tenho um bebê pra te indicar. E eu tava assim, ó, já tava... já era o quê? 4 da manhã na formatura, já não tava nem querendo saber de nada. E eu já tava agendando um paciente. Então, assim, eu já tava me tornando referência dentro da minha faculdade. E isso ajuda muito, porque os próprios colegas da nutrição, que não se identificam com a área que você se identifica, te indica muito. Eu recebo muita indicação dos meus colegas que estudaram comigo, porque eles viram o meu empenho durante a faculdade e eles confiam em mim, né? E continuam me acompanhando depois. Então, mostrem para o mundo que vocês estão estudando, mostrem para o mundo que vocês estão se dedicando, mas principalmente mostrem para o mundo que vocês amam isso que vocês estão falando. Isso foi muito o que eu foquei em todos os posts, em todos os vídeos que eu coloquei, o meu amor pela nutrição materna e infantil. Então, eu sou apaixonada por esse mundo e é isso que faz as pessoas se identificarem contigo. Não é o conhecimento, não é o que o artigo científico diz. É o amor que você deposita no que você está falando. Então, não importa se você gagueja ou se você não é tão aberta para falar vídeos, não gesticula, se você fica parada e o teu vídeo é todo travado, não importa. O que importa é a informação que você vai levar para uma pessoa e importa se você vai ajudar essa pessoa ou não. Então, por exemplo, ó, eu tô aqui nessa live, no momento tem 10 pessoas assistindo e eu tô pouco me lixando se tem 1000 pessoas ou se tem 10. O que importa é que eu sei que alguma diferença eu vou fazer na vida de uma dessas 10 pessoas. Então, é isso que importa. Não importa se o teu vídeo teve uma visualização, se teve 10, se teve 1000. O que importa é a mensagem que você vai estar passando.
Oi, Elô, acabei de falar de você. A Elô é minha psicóloga. Acabei de falar que eu sempre me cobrei muito e que você puxa meu pé por causa disso. Eu faço uma lista enorme de coisas que eu tenho que fazer, que eu invento da minha cabeça, e a minha psicóloga vai lá e fala: Deia, vamos riscar dessa lista o que que não, você não precisa. Se eu fiz alguma especialização, fiz. Já vou falar pra vocês, tá? Então, deixa eu só contar sobre as publicações que eu fui fazendo ao longo da faculdade. Assim que eu criei o meu Insta, na verdade eu tive a ideia de criar o Insta, mas eu não queria colocar o meu nome ali, como Andréa Lins Nutrição Infantil, porque eu não era formada e eu não acho isso correto, né? É por isso que o Bluma nasceu. O Bluma, para quem não sabe o significado, Bloom significa florescer, né, em inglês. E o Ma se refere à figura materna. Então é o florescer de uma mãe e tudo que a acompanha. Então é o florescer de um pai, é o florescer de um bebê, é o florescer de uma família. É isso que significa o Bluma. Vocês acham que eu tenho criatividade para criar esse nome? Sou péssima com essas coisas. O que eu fiz? Eu fazia estágio, eu ganhava meus R$ 400 por mês, suadinho, mas eu fui juntando, quando eu vi eu juntei R$ 1.600 e paguei um cara para criar meu nome, para criar minha logo, para criar meu cartão de visita. Eu tinha cartão de visita antes de me formar. Esse cartão de visita era do quê? Da minha página. Se eu encontrava alguém na rua que eu sabia que ia se interessar pelas coisas que eu publicava, eu entregava o meu cartão de visita. Então, isso saiu da minha cabeça. Eu não sei se existe alguém que já fez um cartão de visita antes de se formar. Mas eu fiz. E não foi de Andréa Nutricionista, foi do Bluma, um canal de informação de nutrição materno-infantil. Então, criei esse nome. A minha logo é o bonequinho com o coração na barriguinha, né? Que significa o quê? A gestante que carrega o bebê dentro do ventre, né? Do útero. Ou depois o pai ou a mãe que carrega o bebê no colo. Ou a criança a criança e o bebê que carregam uma boa relação da alimentação e do seu corpo e autoestima e tudo mais. Isso significa o meu bonequinho com o coração no meio. Não inventei isso, paguei para inventar, mas super me identifiquei. E indico muito o trabalho da minha amiga, que é a Fernanda Eli, que ela cria logos maravilhosos. É hoje que ela faz todos os meus materiais. Então, assim, eu não tenho dom com marketing, com criar folder e criar cartão e não sei o que. Tem gente que faz isso sem pagar ninguém. Eu nunca tive. Então, qual era a minha prioridade sempre? Juntar um dinheirinho para investir nisso. Então, eu já investi muito em marketing, coisa antes mesmo de me formar. Então, os posts que eu ia fazendo, a minha amiga já fazia, eu pagava na época R$ 10 para ela fazer um post para mim, porque eu não sabia nem fazer um post direito. Hoje até que sei. Então, foi isso que eu fui fazendo, assim, para pegar confiança dos pais que eu fui atendendo, né? Então, quando eu me formei, muitos pais já conheciam a minha cara, já tinham confiança no que eu falava, porque eles já tinham me visto falar em vídeos, em publicações, em grupos de gestantes que eu participei, ainda estudante, falando de alimentação do bebê, falando da alimentação da gestante, falando de aleitamento materno, antes mesmo de me formar. Então, eu me formei e comecei a atender. Aí me perguntaram se eu fiz a especialização. Sim, eu fiz a especialização, eu fiz pós-graduação em nutrição materno-infantil, em nutrição e obstetrícia, pediatria e adolescência. Então, eu indico muito para todo mundo que quer seguir essa área, se especialize nessa área, porque a faculdade, ela é muito importante, ela nos embasa em muita coisa, mas ela nos embasa para tudo, né? Ou seja, a gente tem a base. Se a gente quer seguir esse caminho, a gente se especializa naquilo que a gente quer, tá? Mas não que antes de você terminar a pós-graduação, antes de iniciar a pós-graduação, você não é capaz de atender e ajudar uma família. Você é super capaz, tanto é que foi isso que eu fiz.
né? Geralmente uma pós-graduação dura 1 ano e meio, 2 anos. Então, tu vai esperar 2 anos para começar a atender? Tu já não ficou 5 anos, a minha faculdade durou 5 anos, né? Mas tem faculdades que duram 4. Com coronavírus vai durar 6, não sei, né? Então, se já não ficou esse tempo todo esperando para poder atender, tu ainda vai esperar 2 anos de pós-graduação para atender? Não, né? Vocês podem sim atender, mas enquanto estão atendendo, continuem estudando. Procurem uma pós-graduação e os cursos das profissionais que já têm prática e sabem te passar muito conhecimento, né? Então, hoje eu sou especializada em nutrição, especializada não, com pós-graduação em nutrição e obstetrícia, pediatria e adolescência. Também tenho formação em coaching nutricional infantil. Iniciei uma pós de autismo, mas tranquei no meio porque eu vi que não era para mim. E não tem por que falar isso aqui, mas enfim, a gente pode sempre iniciar uma coisa, se a gente vê que não é pra gente, a gente para por ali, tá tudo certo. Então, sempre assim, estudar. E coloquem os estudos, os cursos, a pós-graduação como prioridade. Eu sempre fiz isso. Eu não sou uma pessoa de consumir muito roupa, de maquiagem, nesse sentido eu chego até a ser mão de vaca, mas para curso, se eu tiver que pagar 3 mil reais em curso, que foi o que eu já paguei, eu nem sinto a dor de pagar isso. Pelo contrário, eu fico, meu Deus, eu preciso comprar esse curso. Então eu sinto que isso foi um diferencial para mim e continua sendo. Porque eu não sei se vocês viram esses dias que eu publiquei um feedback de uma pediatra. Inclusive, ela é referência aqui na minha cidade. Ela é uma gastropediatra maravilhosa que muitas mães, muitos profissionais respeitam muito. Já está há 20 anos no mercado, atendendo, né, e ganhando experiência. E ela falou assim para uma outra nutricionista, para uma outra pediatra: a Andréia é tão novinha, mas sabe tanto. Por que eu sei tanto? Porque eu sou viciada em cursos, em livros e em estudar os materiais do Ministério da Saúde, enfim, porque isso sempre foi minha prioridade. Isso faz eu ganhar a confiança dos pais e isso fez eu ganhar a confiança em mim. Mas eu quero colocar aqui um parênteses. Cada pessoa é única. Então, assim, você que está vendo esse vídeo, está se inspirando em mim, fico muito grata, fico muito feliz. Isso é muito importante para mim, mas você é você e eu sou eu. Então, assim, se você... É porque eu sempre fui CDF, desde a fase da escola. Se você não é uma pessoa que estuda muito, que gosta muito de estudar, não tem problema. Você pode ir para a prática e na prática você aprende tanto quanto, ou se não até mais, né? Então, vê por onde você pode aprender. Eu sei que eu tive pessoas perto de mim, enquanto eu era da faculdade, que estudavam muito mais que eu. Estudava de virar à noite, estudando e decorava os artigos científicos. E por muitas vezes eu me comparei com essas pessoas. Mas eu nunca fui viciada em artigo científico, eu sempre fui viciada em estar com pessoas. Então foi assim que eu aprendi. Foi na prática, foi indo para as escolas, foi trabalhando nos hospitais, foi indo para grupos de gestantes, foi indo ter contato com mães, com crianças que estavam com dificuldades na alimentação. Foi assim que eu aprendi, né? E veja para vocês qual é a forma que vocês vão encontrar para aprender, né? E a gente está vivendo numa geração também que a gente se compara muito por causa das redes sociais, né? Então, assim, por muitas vezes eu me deparo comparando com nutricionistas que se formaram há 10 anos. E não tem lógica isso, porque ela já está há 10 anos no mercado de trabalho, ela já foram 10 anos a mais de experiência do que eu, e não só isso, 10 anos a mais de contato com famílias, de indicações de profissionais que eu ainda vou alcançar nesses próximos 7 anos atendendo. E tá tudo bem, eu tô no meu tempo e ela tá no dela.
e de qualquer forma, tanto eu quanto ela estamos ajudando famílias, né? Então, é isso que eu queria deixar também de mensagem aqui para vocês. Se inspirem nos profissionais que vocês estão acompanhando, que vocês admiram, que vocês gostam. Aprendam com eles, sigam os passos deles, mas tracem os seus passos também, né? Se inspirem nos passos deles, mas tracem os seus passos. Então, qual é a forma que você vai ganhar confiança em você? Qual é a forma que você vai conseguir com que os pais ganhem confiança em você? Porque muitas pessoas não gravam vídeos com tanta facilidade como eu. Por exemplo, eu gravo um vídeo e posto, eu tô nem aí se ficou bom ou não. O que importa é o conteúdo, mas nem todo mundo é assim. Muitas pessoas precisam gravar 20 vezes o mesmo vídeo e ainda chegar no final e pensar que não presta e que não vai postar. Mas essa não precisa ser a única forma de você ganhar confiança nos pais. Você pode fazer várias publicações boas sobre os conteúdos que você está estudando e os pais vão ler de qualquer forma. Pode ser que não chame tanta atenção, né? Porque a gente sabe que as pessoas hoje em dia não param para ler tudo que a gente coloca, mas assistir já é mais fácil. E isso também gera, de certa forma, uma conexão. Então eu sei que muitas pessoas me conhecem, gostam de mim, gostam da minha cara ou não gostam, enfim, mas me conhecem e eu não conheço essas pessoas, mas elas se conectam comigo. Então, às vezes eu tô atendendo uma criança que os pais chegam lá e falam comigo como se já me conhecessem, né? Mas eu nunca vi na vida, né? Mas porque eles já se conectaram comigo antes pelas redes sociais, já viram vários vídeos meus falando, às vezes já até mandaram um direct pra mim no Instagram, eu respondi com o maior carinho, mas não lembrava que eram eles, né? Ou pelo WhatsApp. Então eu criei conexão com muitas famílias antes mesmo de conhecer essas famílias. Então fazer vídeos e tudo mais, isso é importante para isso. Eles precisam ver a gente, precisam ver como é nosso sorriso, qual é a forma que a gente fala, se a gente é espontâneo, se a gente não é, né? Mas isso é com o tempo. Se você não consegue fazer vídeos fácil, não tá tudo certo. Faz como você consegue, né? Acho que essa é a principal mensagem também a respeito disso. Faz a forma que você consegue. Então, se você tem uma rede social aí, faça dessa rede social um compromisso seu com a sociedade. Porque se você estudou, se você fez faculdade, de alguma forma a sociedade colaborou para você ter feito essa faculdade. Principalmente eu, por exemplo, que fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, a população pagou para eu me formar. Então, nada mais justo que eu pegar essa informação que eu ganhei durante a faculdade e passar para a população, né? Então, faça vídeos de forma leve. Então, seja você, não finja que você é uma pessoa que você não é. Se você não é engraçada, você não precisa fingir que você é engraçada. Se você é uma pessoa séria, você pode ser séria nos vídeos. E muitas pessoas vão se identificar mais contigo, porque essa pessoa é séria e gosta de mais profissionalismo, do que vão se identificar comigo, que muitas vezes faço vídeos mais espontâneos, mais engraçados ou mais lúdicos e divertidos, porque esse é o meu jeitinho. E quando uma pessoa marca consulta contigo e faz acompanhamento do filho dela contigo, né? O que acontece? Essa pessoa é como se fosse um relacionamento, né? Um namoro. Então, o tempo todo a gente tem que estar conquistando essas pessoas. E essas pessoas também precisam conquistar você. Precisa haver uma conexão, né? Porque muitas vezes eu passo 2, 3 anos com a criança. Eu tenho um paciente, uma menininha que está comigo até hoje, desde que eu me formei, né? Ela ficou um tempinho em alta e depois agora voltou. Então, faz 3 anos que ela tá comigo. Muito mais longo esse período que muitos namoros por aí. Mas por quê? Porque a gente se conectou, a gente se entendeu, a gente se encontrou. Mas como tem famílias que passam por mim numa consulta e não voltam mais. E por muito tempo isso me incomodou também. Mas hoje eu já coloquei na minha cabeça, e a minha psicóloga me ajudou muito com isso, que tá tudo bem.
Porque muitas vezes ela pode não ter se conectado contigo, não ter se conectado com a forma que você fala, com a forma que você se expressa, com o jeito que para você é mais confortável atender. E aquela família esperava algo diferente de você. E tá tudo bem. Amanhã eles podem procurar uma outra profissional e se conectar mais com aquela profissional, e aquela profissional vai ajudar aquela criança. E tá tudo bem. Qual é o mais importante? Que aquela criança seja ajudada. Ponto. Se é com você, se é com a outra, a gente quer que aquela criança seja ajudada, aquela mãe, aquela família. Então, exatamente isso. As nutris que estão aqui comentando falam exatamente isso. É normal. É normal uma família vir, uma paciente vir e não voltar. Assim como várias vezes a gente foi num médico e não curtiu muito a forma com que ele atendeu. Mas muitas pessoas falam que adoraram aquele mesmo médico. Então tá tudo certo, ninguém vai agradar todo mundo, né? Então eu acho que tudo que eu preparei para hoje eu falei. Contei um pouquinho da minha história, contei como eu ganhei experiência. Oi, Kessia. Contei para vocês por onde eu fui buscando o conteúdo, por onde eu fui estudando. E falei um pouco das minhas frustrações, de como eu superei essas frustrações. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer, que não fez até agora? Acho que não. Deixa eu ver se fizeram alguma pergunta aqui. Fizeram sobre a especialização, eu já respondi. As perguntas que me fizeram na caixinha de perguntas eu respondi, né? Perguntaram se eu participei de projetos, enfim, relacionados à nutrição infantil. Eu falei que sim, já respondi. Se eu fiz a minha rede social antes, sim. Perguntaram também como foi uma pergunta que eu até já tinha respondido nos stories, como se relacionar com pais que querem que o filho coma bem e que os pais não comem bem, né? Sim, eu vou deixar salvo, tá? Eu vou postar no meu canal do YouTube que tá nascendo, vai nascer. Então vou colocar lá no canal do YouTube e vou deixar aqui também no GVT, tá? Deixa eu ver, obrigada por compartilhar um pouquinho da sua experiência, daí adorei. Que bom que você gostou, Letícia, fico muito feliz. Você tá no caminho certo, é isso aí. Falou sobre suas maiores dificuldades após sair da maternidade. Da maternidade. Da universidade. Da maternidade eu não lembro quais foram as minhas dificuldades. Talvez cólica. Falou sobre suas maiores dificuldades após sair da universidade. Isso vai ser tema para uma próxima live, tá? Já estava anotado. Eu contei sobre o meu caminho para ganhar confiança. O próximo vídeo vai ser sobre as dificuldades, porque isso muitas vezes abalou a minha confiança, tá? Então esse é um tema para uma outra live, mas tá anotado aqui, tá bom? Que bom, Kessia, que bom que você tá esperando o meu canal do YouTube. Então, assim, também vai ser tema da próxima live, de outras lives, né? Sobre como orientar os pais que não se alimentam bem, mas querem que os filhos se alimentem, né? Eu cheguei a falar aqui brevemente sobre ter empatia com esses pais. Mas vai ser tema de uma próxima live, tá bom? É um assunto bem amplo, acho que é bem importante a gente abordar isso, porque muitos pais procuram uma nutricionista infantil, e isso é um relato de muitos pais que me procuram, que eles estão ali em consultório, investindo no filho deles, porque não é todo mundo que pode ir numa nutricionista infantil, na verdade são poucos, né? Porque não é emergencial para a maioria das famílias, é uma prevenção, a gente sabe que é, mas muitas dessas famílias nos procuram por quê? Porque querem que com filhos deles seja diferente de como foi com eles. E isso foi um dos motivos também de eu ter procurado nutrição infantil, que eu não contei aqui, mas já contei num post meu, que eu escolhi nutrição infantil porque na infância aprendi a ser viciada em brigadeiro e eu tive que trabalhar isso ao longo da minha vida.
Então, para muitos pais isso também acontece, tá bom? Tá acabando o meu tempo, 15 segundos restantes. Muito obrigada por quem esteve aqui comigo. Um beijo grande e mandem suas dúvidas por direct se eu não respondi aqui, tá bom? Tchau!